Muitas pessoas têm vontade de fazer psicoterapia, mas o preconceito e a vergonha de perguntar as impedem muitas vezes de procurar um profissional. Quantas coisas de que realmente gosta você tem feito nos últimos dias? Ou está sempre buscando agradar aos outros, esquecendo de si mesmo? O quanto você se conhece? Essas são apenas algumas perguntas que muitos ficam confusos ao responder, pois tendemos a não nos conhecer interiormente. Para a gente entender um pouco mais sobre esse trabalho e saber quando procurar um profissional, nós convidamos a psicóloga clínica Carmen Lúcia Brandão Zafalon. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Leão. Feliz ano novo, né? Seja bem-vinda sempre, viu, ao nosso programa. Ô, Carmen, por que eu devo procurar um psicólogo? Primeiro, porque existe em mim um desejo, uma consciência que eu quero um trabalho para mudar algumas coisas no meu comportamento ou na minha vida que eu sinto que não estão bem, né? Ou também porque alguém tem falado para mim, por mais que eu não ache que eu precise, mas tem me dado argumentos suficientes que seria um bom trabalho. Via de regra, 80% das pessoas que chegam no consultório, elas vêm por causa de um quadro instalado. Então, elas têm depressão, pânico, fobia, doenças psicossomáticas, gastrite nervosa, úlcera, alergias. Então, elas já têm um quadro e, por isso, precisam trabalhar o emocional que gerou esse quadro. 10% em média apenas são pessoas que realmente querem um trabalho para se conhecer. A vida até anda bem, mas elas querem trabalhar com prevenção, se conhecer e ter uma vida melhor ainda do que já tem hoje. É engraçado isso que você falou, né? O quadro instalado. Porque eu me lembro, quando eu fiz 14 anos de terapia, né? E quando eu fui fazer a terapia, muita gente acha que eu fui por ser gay, essa coisa. Não, nem passava por aí. Na verdade, eu fui fazer a terapia porque eu estava devendo muito para as pessoas. Porque eu ganhava muito dinheiro, aplicava tudo no teatro, não tinha retorno. E aí eu ficava apavorado, desesperado por estar devendo para as pessoas e não conseguia resolver aquilo. Foi por aí que eu fui falando, eu preciso me tratar, não é possível, não está normal isso, né? É que tem um comportamento aí inadequado que trazia prejuízos para você. Então, o problema não era nem que não ganhava, o problema era como gastava e o controle disso, né? Exatamente. Sim, é um comportamento a ser mensurado novamente. E aí, claro, fui por todos os caminhos, mas começou por aí, né? Aí descobriu várias outras coisas. Muitas outras coisas. Verdade. Muito legal. Ô, Carmen, como é que funciona o tratamento? Você normalmente tem uma indicação de alguém, né? Você procura para uma entrevista inicial, que via de regra demora de 1 hora e meia, onde você apresenta todos os seus motivos, o porquê que você está buscando, e nesse momento o terapeuta vai avaliar, o psicólogo, o analista, se ele realmente concorda com a sua visão sobre esse momento existencial seu. E também porque o profissional ele precisa entender se está tendo empatia, né? Porque um processo psicoterapêutico não funciona sem empatia. Então, percebendo que sim, que vai ser um trabalho que vai ser rico para ambos, porque é uma troca, você marca as próximas sessões, que via de regra são 50 minutos, semanalmente, dependendo dos casos, 1 ou 2 ou 3 vezes por semana, e um tempo que aí depende de cada caso. Tem muito essa coisa da empatia, né? Uma vez eu fui um terapeuta e aí eu sentei lá na cadeira, ele começou já mexer na minha vida, mas de um jeito assim, fuçando, aquilo me incomodou demais. E aí eu falei, pô, ele nem sabe se eu vou fazer com ele ou não a terapia, né? E já está mexendo. E aí ele falou, eu lembro que era uma fortuna por sessão, e ele falou que só topava fazer 5 vezes por semana. Aí eu olhei para a cara dele e falei, tenho certeza que eu não vou fazer com essa pessoa, porque era um absurdo. Quer dizer, ele não estava preocupado comigo, estava preocupado com o dinheiro dele, com o bolso dele, sei lá o quê, né? E, quer dizer, essa questão da empatia é fundamental, né? Acho que você tem que ir e perceber que aquela pessoa tem a ver com você, que vai te ajudar, né? Porque é uma relação muito íntima, né? Você é um privilégio que você procura um profissional e diz a sua vida e abre e repensa a sua vida junto. Então, se não tiver uma empatia, o trabalho não funciona. Então, assim, não tem a ver. O número de sessões depende muito, inclusive, da metodologia, né? Se a gente pensar em psicanálise clássica, na época de Freud, realmente, se tinha 5 sessões. Hoje, no mundo atual, é impossível. Ninguém tem dinheiro e nem tempo para isso mais. Então, mesmo assim, tem uma variação das indicações. Então, há diferentes psicoterapias? Sim, depende da abordagem, né, da linha teórica, que significa quem produziu, quem construiu essa teoria, ele tem uma visão de homem, uma visão de saúde, doença e como lidar nesse mundo. Então, existem várias.
psicoterapias, tem psicanálise, psicodrama, gestalt, comportamental, construtivismo, Reich, Lacan, Jung, Freud, vários. A sua linha é mais freudiana? Sim. Uhum. Eu trabalho com a questão do consciente e do inconsciente, então dos materiais que eu tenho nessas duas esferas e que eu preciso trabalhar na busca de insight. Bom, agora no sigilo, no que se conta em uma sessão, como é que se estabelece isso? Existe um artigo que protege todo o paciente, onde o que é contado dentro de uma sessão não pode sair dali. Né? Só existem duas formas disso ser burlado. Quando um paciente ele está em perigo eminente por alguma atitude dele, por exemplo, uma pessoa muito deprimida que vem demonstrando planos de suicídio. Esse é um dos momentos onde eu devo quebrar meu sigilo e procurar algum responsável da família, né, e notificar. Ou senão, quando esse paciente vai colocar a vida de outro em perigo. Mas, assim, em casos extremos. Fora isso, não. Tudo que é falado no consultório, não importa se o marido um dia vai lá, não importa se a mãe vai ligar, se o namorado, se o noivo, se o irmão, nunca sai nada do consultório. E é uma relação tão interessante nesse sentido, porque eu lembro uma vez eu cheguei a um restaurante e entrou o meu terapeuta com a família, né? Que eu não tinha noção como era a família dele, acho que também ele não sabia como era a minha. Mas dá um mal-estar, não é? Você está no meu ambiente, que é aqui o seu terapeuta, que parece assim que você está sendo violado, né? Parece que em algum momento ele vai falar alguma coisa que você contou em segredo e tal, né? Quer dizer, algumas pessoas, depende do nível, mas cada pessoa deve ter um nível de preocupação com isso. Mas que incomoda, incomoda, assim, no primeiro instante, né? Para algumas pessoas, essa situação seria até prazerosa, né? Depende muito da relação e do tipo de vínculo que você tem com esse terapeuta. Tá. Mas, via de regra, um terapeuta, quando encontra qualquer paciente em qualquer ambiente social, a conduta geral é fazer de conta que não conhece. Aí, se o paciente vem até você, você cumprimenta como uma pessoa normal, né? Mas sem nenhum significado e demonstrativo da relação terapêutica. Isso aí. O Carmen, o plano de saúde paga esse tratamento? Depende, Adriana. Apesar da ANS hoje, né, preconizar que todo plano é obrigado a dar 12 sessões anuais, né, alguns planos ainda não dão. E quando dão, existem duas variações. Eles podem ter na gama de credenciados deles psicólogos, então você vai até esses credenciados e não desembolsa nada, ou você pode pagar as suas sessões e pedir reembolso. Aí esse reembolso, o valor do reembolso depende de cada plano. Então o ideal é fazer uma prévia de reembolso para você ter a noção ideal de quantas sessões você tem direito e o valor. Sabendo que a ANS preconiza hoje 40 sessões anuais. Então normalmente você consegue 12, aí você vai lá, manda um relatório de novo junto com o psiquiatra, você consegue mais 12, mais 12, mais 12, aí você consegue. Mas sim, eles são obrigados a prestar hoje esse serviço. Mas é bom, antes de assinar um plano de saúde, saber isso e quanto que eles fazem de devolução e tudo mais, né? Sim, porque o reembolso serve para psicólogo, serve para fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, serve para vários profissionais da área de saúde, né? Fora os médicos. Então, é muito importante você ter isso. E é normal a pessoa ter dificuldade na primeira sessão de falar? Porque eu já cheguei, já fui falando. Então, mas eu sei que tem gente que tem muita dificuldade de falar, né? Sim. É muito difícil, você normalmente chega fragilizado, né, porque 90% das pessoas que chegam por causa de um problema, né, instalado. Você tem que abrir a sua vida e dividir com uma pessoa que no máximo que você sabe é alguém foi lá e gostou, alguém frequenta e gosta, é realmente muito avexatório, né? Você tem dedos, você tem cuidado, então é complicado mesmo, né? Abrir a nossa vida é muito íntimo, né? Todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, o medo de ser julgado, eu vou falar isso para essa pessoa que eu não conheço, ela vai pensar o quê de mim? Sendo que o profissional de verdade, o bom profissional não pensa nada, porque dentro de um setting não tem certo e errado. Tem o que é certo e errado para você. Cada caso é um caso, cada situação é uma. Então, realmente, é se abrir, confiar no profissional e começar esse trabalho junto. Essa questão do divã ou da poltrona é muito importante na relação paciente e terapeuta? Hoje é muito mais comum todos os pacientes quererem a poltrona, né? Porque assim, o divã clássico ele fica voltado para uma parede, né? O analista atrás com uma certa distância e o paciente fica conversando
mais nas reflexões pessoais olhando para a porta. Isso é muito angustiante para a maioria dos pacientes. Pacientes que procuram hoje, normalmente são por dificuldade de vínculo. Então, esse contato olho a olho, essa troca para eles é muito difícil. Então, mesmo o paciente estando no momento que ele teve o primeiro insight, não se faz mais o convite para o divã, porque eles mesmos já olham, entram e falam, olha, eu não vou querer deitar aí nunca não, viu? Quero olhar para você. Aí você fala, ok, é isso aí. Ô, Carmen, você disse aí, né? É um momento muito íntimo, às vezes não é fácil a pessoa ter essa primeira conversa. Então, por que a pessoa deve procurar um psicólogo ao invés de, por exemplo, conversar com um amigo? Porque é uma conversa completamente diferente, né? Quando eu converso com um amigo ou uma amiga, eu me desabafo com ele, esse amigo vai estar me aconselhando e olhando tudo que eu estou trazendo para ele através do filtro interno dele. Então, acontece uma série de projeções, né, que acaba atrapalhando muito isso e está completamente contaminado. Então, e contamina a amizade, inclusive. E julga, é diferente. Você tem um profissional técnico com todo um gabarito científico para poder olhar para a sua situação, ter uma relação de vínculo completamente diferente, né, que não te julga, que simplesmente está ali para te ajudar a refletir melhor, a se conhecer melhor, é uma técnica e uma relação diferente. Então, assim, amigo é ótimo para desabafar, ir para o bar, beber, festa, é incrível, né? Psicólogo é um trabalho, é uma técnica que você está ali procurando um tratamento médico. Agora, como é que a gente deve, para encerrar, como é que a gente deve procurar um psicólogo? A maior situação sempre são as indicações. Então, eu tenho um amigo que faz e gosta, eu tenho uma pessoa que eu conheço que já fez anos atrás, um médico me indica, meu irmão indica. O melhor sempre é a indicação. A partir da hora que você tem a indicação, cheque no conselho. Essa pessoa é credenciada, né? Ela está sendo vistoriada, munida por alguma carteira, por alguma especialização. Isso é muito importante. Marque a sua entrevista. Tendo empatia, gostou, inicie o seu tratamento. Então, Carmen, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a vocês.